Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Dando seguimento aos vídeos da série Mensagens 7 Formas de Adorar a Deus Todos os Dias, chegamos hoje na quinta mensagem, e a mensagem de hoje ela tem o seguinte tema: buscando a paz e a reconciliação. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, vai dizer o seguinte: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. A paz ela é uma das maiores dádivas que nós podemos cultivar nos nossos relacionamentos. E buscar a paz e a reconciliação, ela exige humildade, ela exige coragem e também exige dependência de Deus. Às vezes a paz ela começa com um simples ato de se calar ao invés da gente reagir, ou em outras situações, né, a paz ela se encontra numa conversa difícil, mas que é necessário a gente ter. E em todas essas situações, né, uma coisa que nós precisamos fazer é pedir a Deus, orar, né, falar com Deus pedindo sabedoria. Porque para a gente chegar a viver em paz e harmonia, antes de mais nada, para ter uma conversa difícil ou para se calar mediante uma situação, a gente precisa pedir a Deus sabedoria. E eu quero tratar alguns pontos, né, com vocês nesse dia, e o primeiro ponto é o chamado à paz. A paz é a marca do caráter cristão e uma das maiores expressões do amor de Deus em nós. No entanto, o apóstolo Paulo ele reconhece que nem sempre é fácil a gente viver em paz e harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor. Então ele fala o seguinte: olha, no que depender de vocês, ou seja, ele nos chama a responsabilidade do seguinte: se depender de vocês, busquem viver em paz. A responsabilidade é nossa, é de cada um de nós, buscar viver em paz com as outras pessoas. É fácil? Não é fácil, mas a responsabilidade começa em nós. No que depender da gente, a gente tem que buscar viver em paz. E essa expressão ela carrega um grande desafio e ao mesmo tempo uma libertação. O desafio está no fato de que nós somos chamados a dar o primeiro passo. Ou seja, a iniciativa tem que partir da gente. E nós devemos fazer o possível, estender a mão, perdoar, abrir o diálogo, ceder. Mas a libertação ela vem do entendimento de que há limites. Nem sempre o outro lado está disposto a fazer o mesmo. Eu tenho que dar o primeiro passo, mas o outro lado também tem que ceder, o outro lado também tem que abrir, né, dar espaço para que a paz ela seja alcançada. Mas o apóstolo Paulo ele chama o nosso desafio para nós, pessoal, no que depender de Lucas, no que depender de fulano, ciclano, tenta viver em paz com as outras pessoas. É o primeiro passo que você tem que dar. Mas a outra também depende da outra pessoa, não é responsabilidade somente sua. E o segundo ponto é a realidade dos conflitos. Viver em comunidade, seja em família, seja no trabalho, na igreja, entre amigos, não é fácil. E sempre vai nos expor de alguma forma a conflitos. Então, por que isso acontece? Porque nós temos personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos visões de mundo diferentes e por aí vai. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse versículo, né, de Romanos 12, 18, ele não parte de uma visão utópica, né, mas ele traz uma visão realista. Ele reconhece que por mais que desejamos viver em paz, nem sempre será possível a gente viver em paz. Há situações em que o outro se fecha, rejeita o diálogo, há situações que a pessoa insiste no erro. Em outras, somos nós que, sem perceber, alimentamos essa distância e alimentamos esse orgulho. E Paulo, então, ele desafia a refletir da seguinte coisa: nós estamos fazendo o possível para alcançar a promoção da paz? Nós estamos fazendo o possível para promover a paz no ambiente que nós vivemos? Essa é uma pergunta que ela exige honestidade da nossa parte. Muitas das vezes nós esperamos que o outro mude, peça perdão, que o outro tome a iniciativa. Mas o Evangelho nos convida a dar o primeiro passo. O Evangelho nos constrange de tal forma que ele fala assim: ó, começa com você. É você que tem que dar o passo, mesmo que você não carregue culpa nenhuma. Ainda assim, é importante a gente entender que buscar a paz é o mesmo que não é o mesmo que se submeter a abusos ou permitir situações de injustiças contínuas. Em alguns casos, o distanciamento é necessário, por segurança emocional ou por segurança física. Nesses casos, a paz pode se manifestar como perdão no coração, mesmo sem uma reconciliação plena. E a verdadeira paz ela começa dentro de nós, com a decisão de não alimentar o ódio, não buscar vingança e sim entregar a situação na mão de Deus. E o terceiro ponto é que o caminho da reconciliação é uma das maiores expressões do amor cristão. Não é apenas um ato humano, é uma resposta espiritual ao chamado de Deus, para vivermos em unidade, assim como Cristo nos reconciliou com o Pai. E o caminho da reconciliação não é um caminho fácil. Ele exige um conjunto de atitudes que contrariam nossa natureza orgulhosa e reativa. E os pilares, né, são 5 pilares que eu quero apresentar para você. E o primeiro é humildade para reconhecer as falhas. A reconciliação começa quando nós temos coragem para olhar para dentro e admitir nossa parcela de culpa. Ah, mas eu não sou culpado. Mas a gente precisa ter humildade para olhar para dentro de nós e vermos que a gente carrega culpa, assim. Talvez seja uma palavra áspera que nós usamos ou que nós falamos. E mesmo que a culpa maior não seja nossa, reconhecer
atitudes impensadas, palavras duras ou omissões pode abrir porta para o diálogo, né? Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu próprio olho. Jesus ele fala isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 5. Às vezes a gente olha tanto a falha da outra pessoa que acha que a gente está isento disso, mas nós precisamos olhar para dentro da gente e ver que nós também temos falha. E o segundo ponto é que nós devemos estar dispostos a perdoar. O perdão ele não minimiza a dor, mas ele liberta o peso que ela causa. Perdoar é uma escolha, às vezes repetida muitas vezes, e de soltar as correntes da mágoa. A gente precisa ter essa ação de perdoar, né, aquilo que as pessoas fizeram contra a gente. Quem perdoa nega a ofensa, não nega a ofensa, mas decide não ser mais controlado por ela. E quando a gente não perdoa, né, a gente fica carregando um peso dentro dos nossos corações, uma mágoa contínua dentro da gente, e a gente precisa tomar essa atitude de chegar até a pessoa e pedir perdão a ela. O terceiro ponto é ter coragem para enfrentar conversas difíceis. Muitas vezes nós enfrentamos evitamos conflitos, na verdade, por medo do confronto. Mas a reconciliação, ela exige uma conversa honesta. Isso não significa agressividade, mas significa sinceridade, com respeito e empatia. A gente precisa abrir os nossos corações, né, falar a respeito das nossas emoções e não apenas da falha dos outros. E geralmente a nossa atitude é o contrário, a gente quer apontar as falhas das pessoas, mas a gente não busca melhorar. Então a gente precisa ter essa atitude, né, de ter essa coragem para ter essas conversas difíceis, e ao invés da gente ficar apontando o erro, ficar acusando a pessoa, que você sempre faz isso, você sempre faz aquilo, ser honesto, assim, olha, quando você falou aquela palavra comigo, eu me senti chateado. E não ficar acusando a pessoa, né? A quarta atitude é oração e dependência de Deus. Antes de buscar a paz com o outro, busque a Deus. Peça sabedoria, domínio próprio e amor verdadeiro. Há reconciliações que só acontecem quando Deus ele prepara os corações. Não adianta nada a gente também buscar, vou me reconciliar com a pessoa sem que a gente peça direção a Deus. Porque Deus ele prepara toda a situação, prepara os corações, Deus prepara os caminhos. Então precisa partir da gente essa atitude de orar e ter essa dependência em Deus. E por fim, é ter paciência com o tempo do outro. Às vezes, mesmo depois de tudo isso, o outro ainda não está pronto. E a gente não pode desanimar diante disso. Pelo contrário, a reconciliação é uma estrada de mão dupla. Caminhe até onde for possível e confie o restante a Deus. Às vezes você pensa, eu já pedi perdão para a pessoa, mas a pessoa não mudou, a pessoa não me pediu perdão também. Mas confie em Deus, talvez aquela pessoa ela não está preparada ainda. Reconciliar, ela pode ser um processo, não um evento. Eu vou lá me reconciliar com a pessoa hoje, é um processo. E às vezes vai demorar. Então persevere com graça e esperança. E buscar a paz e a reconciliação é uma boa prática social. É um reflexo do caráter de Cristo em cada um de nós. Ele mesmo nos reconciliou com Deus quando nós merecíamos, quando a gente era ainda pecador. E se formos alcançados por essa graça, somos chamados a vivê-la e compartilhá-la com outras pessoas. E o caminho da paz ele começa em nosso interior, com o coração disposto a perdoar, ouvir, ceder e amar. E nem sempre será fácil ou imediato, mas é sempre valioso. Cada gesto de reconciliação que nós semeamos é uma semente de cura, liberdade e testemunho. Não espere que o outro mude para agir, faça o que depender de você. E mesmo quando não houver resposta, você terá paz em saber que você andou conforme o coração de Deus. E minha oração para a sua vida nesse dia é que o Senhor nos ajude a ser instrumento de paz. E que Ele nos mostre onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos perdoar, onde nós precisamos ser diferentes. E não espere e a nossa oração precisa que também nós não esperemos que o outro tome a iniciativa, mas que nós temos essa iniciativa. E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Um grande abraço.